Blast Rivals Hong Kong 2025, final, Fúria 3, Falcons 1. Vamos falar desse jogo, vamos falar também das expectativas aí pré-Major, último Major de 2025 com a Fúria no seu ápice. Então, falando um pouco sobre o jogo da final, uma vitória soberana da Fúria. Acredito que nos 3 mapas que a Fúria ganhou, com exceção da Inferno, que a gente vai comentar também a respeito de como que a Falcons ganhou da Inferno sobre a Fúria, para mim um jogo de dominância tática, e aí esse é um ponto que faz um time vencer uma final e vencer um campeonato, dominância tática. Então, começando aqui pelos picks e bans primeiro. Fúria vetou Anciente, é um veto fixo da Fúria. No último vídeo eu falei que a Fúria resolveu fazer um veto agressivo e picou a Anciente versus a Vitality, né? Mas uma característica que a Vitality tem que a Falcons não tem é que a Vitality não joga Anciente. E já a Falcons tem uma boa Anciente, então fazia super sentido a Fúria vetar esse mapa, já que não é um mapa tão forte da Fúria. E por fim a Falcons veta Overpass e restam 5 mapas por ser uma melhor de 5. Então cada time só tem um ban. A questão da Overpass da Falcons, eu vejo que é muito mais por a Fúria ter uma ótima Overpass, discutivelmente a melhor Overpass do mundo, do que necessariamente a Falcons jogar mal uma Overpass. É um mapa aberto, um mapa para Alp, um mapa com bastante contato, então a Falcons gosta desse tipo de jogo. Mas, claro, a Fúria ela tem uma Overpass muito boa, muito sólida, então faz sentido ela fazer esse ban também. E aí a gente vem para os picks, né? Fúria picou Inferno, Falcon picou Nuke, Fúria picou Trem, Falcons picou Mirage e depois a Dust 2 sobrou como quinto mapa, se necessário. O que aconteceu na Inferno? Eu acredito que a Falcons ela já estava preparada para esse pique de Inferno da Fúria, porque quando você tira Overpass da Fúria, sobra Trem e sobra questionavelmente a Inferno de terceiro melhor mapa da Fúria. A Fúria jogou muitas Infernos nos últimos campeonatos. Eu acho que foram mais de 20 vezes que a Fúria jogou, talvez só nesse semestre, entre melhor de 1 e melhor de 3. Então a Fúria ela evoluiu muito dentro da Inferno e principalmente o seu lado CT, né? Que acho que a Fúria apanhava um pouco com relação a isso. A Fúria sempre foi um time muito TR, né? A Fúria é um time muito TR hoje. Eu acho que isso tem um toque de Fallen e tem um toque de Ekindar. A gente consegue ver isso nos próximos mapas que a Fúria ganhou, nessa melhor de 5, né? Mas acredito que a Falcons queria jogar essa Inferno, estava preparada para jogar essa Inferno. E eu acredito que foi muito o que aconteceu. O que eu acho da Falcons, tá? Eu acho um time muito bom de mira. Talvez o melhor time no mundo nesse critério. Até melhor que a Vitality, porque você tem Monesi, você tem o Kyosuke, Kiksan, que jogou praticamente o melhor dia da vida dele jogando, né? Então, num dia abençoado dele, é difícil parar o cara. A gente viu isso, né? A gente sofreu contra esse mesmo problema lá contra a G2, naquela melhor de 3, que o Heavy God amassou a gente na trem e depois no outro mapa. Então, muito complicado, né? Enfim, na mira, é um time muito bom, tá? E quando você tá do lado do CT, a mira, ela importa bastante, porque você tem que segurar os bombs. Então, nisso eu vejo que a Falcons, ela consegue ser um time muito forte, até por isso que ela tava na final também contra nós, né? Começaram do lado do CT, e aí foi basicamente um espanco desse lado, foi 10-2. Geralmente isso não é um placar de Inferno, um placar um pouco mais equilibrado. E o que eu vejo que aconteceu foi o seguinte: primeiro, antitático, né? A Falcons bateu muito na banana. E a banana da Fúria do lado TR é uma banana forte e é um dos recursos que a Fúria usa para poder vencer os mapas, né? Vencer os games, vencer os mapas da Inferno. Então você joga isso e aí praticamente 10-2 é muito difícil você voltar disso, né? Poderia ter tido um comeback, mas contra um time de nível Falcons é muito difícil de acontecer. Então eu vejo que a gente tomou um antitático nesse primeiro mapa da Inferno. Até se você for ver o replay do jogo, além desse antitático, você tem muito brilho individual. E brilho individual é uma coisa que a Falcons tem bastante. Ela tem muitos jogadores bons de mira e é um jogo de tiro. Então, se você conseguir matar 5 do seu adversário e não morrer, sobrar pelo menos um vivo, você ganha, né? Então, tem, por exemplo, rounds ali
do Kiksan, tem rounds do Kyosuke que pega 3 frags de uma vez. Esse é brilho individual, né? Isso acaba desequilibrando um pouco o jogo. Então eu vejo que foi muito disso. Já quando a gente vai pra Nuke, você daí tem a tática encaixando muito mais. Por quê? Na Nuke, uma das coisas que acontecem de diferente é que a Falcons começa de TR. E a Falcons é um time muito bom de mira, só que taticamente a Falcons ainda peca. E aí, por que ela peca? Eu te explico. O coach da Falcons é o Zonic, né? Então você vai falar que o Zonic não entende de treinar time de estratégia. Uma ova, né? O Zonic foi super campeão com o time da Astralis, então ele conhece muito do jogo, ele consegue preparar um time muito bem. Até por isso que ele tá na Falcons, que é um time de investimento milionário. Porém, quando você vai para os jogadores, Kiksan, Kyosuke, Monesi, são jogadores muito novos, que se sentem mais confortável na mira do que na tática. É óbvio isso. Por exemplo, você vai ver o time da Falcons jogando a Inferno e também jogando a Nuke, principalmente do lado do CT, cara, é avançadinha toda hora. E muitas das vezes é uma avançadinha dupla. Então, por exemplo, os caras estão batendo A e estão batendo B ao mesmo tempo. Isso é uma jogada muito arriscada, muito difícil de ser executada e taticamente às vezes ela não se paga. Para Falcons, que é um time bom de mira, eles sentem confiança de fazer isso. Mas na maioria das vezes não vai se pagar. Você vai jogar uma vantagem fora que você tinha pego, por exemplo. Isso aconteceu em outros mapas. Na Trem aconteceu bastante, na Mirage teve isso, mas na Nuke também teve. Então o que acontece? A Falcons começa do lado do TR, que não é o melhor lado dela. Como a Falcons é um time mais mirudo, então o melhor lado, e não é tão taticamente organizado dentro de campo, então o lado TR deles acaba sendo um pouco mais fraco. Começa do lado mais fraco, consegue fazer ali um half mais equilibrado, e depois quando a Fúria vai pro seu lado TR, em um mapa que possivelmente a Falcons não estava tão bem preparado para dar um anti-tático, aí é baile, né, meu amigo? Aí é 7-3 no TR da Fúria da Nuke. E a Fúria, conforme eu falei, dedo do Fallen, dedo do Yekindar, um time muito TR, muito TR, muito TR. O CS2, ele tem uma característica que ele é um pouco mais CT do que TR, até por conta das armas e por conta do ritmo do jogo. Então, quando você tem um time como a Fúria que joga muito bem o TR, você tende a desequilibrar games e desequilibrar séries, por exemplo, porque você consegue jogar bem no lado que o game é forte e no lado que você tem desvantagem, você compensa com o seu talento, vamos chamar assim, ó, com o seu preparo, né, no caso da Fúria. Então, vencemos a Nuke, fomos para a Trem. A Trem é o seguinte, Trem, mapa de Alp, certo? Onde o Alp ele faz bastante diferença, ele tem um impacto muito grande. Eu confesso que as primeiras trens que a Fúria jogou com essa line, ou seja, com o Molodói de Alp, eu senti que o Molodói ele precisava ficar mais sólido ali no fundo da trem, quando eu tava de CT. E eu vi que alguns times exploravam bastante isso. O que acontece ali no mapa da trem quando você tá de CT? Quando você perde o fundo, você acaba perdendo muita informação, se os caras estão B ou se os caras estão A. Você não consegue mais dizer, porque você não tem controle do fundo, então você acaba ficando cercado, né, afunilado por conta do TR. Agora, quando você consegue manter o controle do fundo e você não guiva ele, você dá muito mais liberdade para você poder fazer uma batida B, por exemplo, para você poder gastar suas granadas ali, você poder ganhar uma informação ali na escada, por exemplo, no miolo. Então, o que acontece? O Molodói ele precisava ficar mais sólido nessa trem. E nos últimos jogos, inclusive nesse jogo, nesse jogo, né, ele estava muito sólido. Muito sólido. Ele não estava se arriscando tanto, ele estava marcando um pouco mais, ele estava recuando na hora certa, estava usando granada na hora certa, estava pegando kill quando importava. E aí depois, nas situações onde ele fez o papel dele, dominando o fundo, depois foi ajudar na defesa conforme o round foi andando, aí ele brilha individualmente, né? Então não tem muito o que falar assim. Molodói melhorou muito e consequentemente a trem da Fúria melhora muito também. Claro, Yuri, puta de um jogador muito sólido na B também. Fallen, conseguindo ditar o ritmo do time. E Ekindar também jogando muito bem. Cacerado jogando muito bem. É a receita pra gente conseguir ganhar esse mapa da Falcons, né? E aí tem até um round muito curioso,
que você vê o quanto a Falcons, ela falta essa tática, né? Comprova um pouco esse ponto que eu tô falando, falta uma calma nesse time, né? Falta um amadurecimento dele. O Molodói, ele tá ali na B defendendo, se eu não me engano, eles estão de TR nisso, né? E é um 4K do Molodói. Então, pega um, pega dois, pega três, sobra ele e o Monesi no X1. E o Molodói, ele tá no bombe ali, né? Plantou a bomba e ele tá, né, esperando o CT vir e fazer um avanço, né? O que que o Monesi faz? Ele sobe em cima do vagão. Ele se coloca numa posição extremamente horrível e exposto para qualquer lado que o Molodói tivesse. Ou seja, Monesi, cara muito bom de mira e muito novo também, muito jovem no game, né? Então ele se coloca numa posição horrível, mesmo sendo um player muito bom, e acaba perdendo o round, consequentemente depois eles perdem o mapa. Então você vê, por exemplo, que o cara é muito bom de mira, mas faltou um negócio ali, né? E a Fúria não, você já percebeu que a Fúria tava um time mais organizado taticamente, mais tranquilo, rounds difíceis, mas conseguindo fazer. E aí depois da Mirage, por mais que tenha sido um mapa apertado também, para mim, dominância total da Fúria nesse mapa da Mirage aqui, taticamente falando. Então controlou o jogo muito bem, ganhou os armados, mesmo perdendo pistol, ainda conseguiu voltar. E aí no overtime, apagão total da Falcon. Você via que era um time jogando já individual, assim. Você via um morrendo aqui, um morrendo lá, um morrendo lá, as kills todas espaçadas. Então, assim, péssimo game da Falcons da Mirage. E aí resultou por vitória da Fúria de 3-1. Dominância total nos 3 mapas, tirando o odd tático que a gente tomou na Inferno, né? Então, assim, eu já esperava essa vitória da Fúria contra a Falcons, porque eu acho que a Fúria é mais time que a Falcons, ela mostra isso nos resultados, né? Vem mostrado isso. Então, eu acho que se a gente perdesse para Falcons, muito possivelmente um dia muito inspirados dos caras e um dia que a gente tava um pouco mais apagado, mas você vê que não é o caso, né? E ainda mais esse ritmo insano que a Fúria tá, tipo assim, a gente foi campeão no final de semana passado, nesse já foi campeão de novo, então você vê que eles estão jogando muitos jogos, né? Pouco tempo para descansar, mas eles ainda estão na pegada e eles estão conseguindo entregar um ótimo CS aí pra gente, né? Agora, isso só comprova todo o trabalho que a Fúria vem fazendo, né? Eu acho que para mim a consolidação foi a final contra a Vitality. Agora essa final contra a Falcon só mostra que não importa quem seja, a Fúria está dominante, ela consegue jogar contra times diferentes, né? Pro Major, acredito que a história vai ser mais difícil. Existe um período agora que a Fúria vai conseguir descansar, né? A Fúria só joga no começo de dezembro, né? Tem a primeira fase, o primeiro stage, segundo stage, a Fúria só joga no terceiro stage. Então ela vai ter muito tempo para poder descansar, para poder revisar bastante coisa, para poder olhar os mapas, corrigir os erros que eles sabem que eles estão cometendo. Acredito que vai ser um Major muito difícil, porque outras equipes que também vão começar no terceiro stage ou segundo stage também vão estar estudando. Então, acho que vai ser pegado. Major é sempre uma competição muito difícil. Acho que a Fúria é favorita para o Major, sim, tá? Acho que a Vitality também é a favorita para o Major. A Falcons também é a favorita para o Major. Se eu pudesse colocar 3, eu colocaria esses 3. Mas eu confio muito mais na Fúria para o Major, visto tudo que ela apresentou. Resta saber se nossos players vão conseguir descansar, se a mira vai conseguir estar boa, porque uma coisa que jogar contra o time da Falcons mostra é que se você taticamente for um time melhor, mas a sua mira não tiver em dia, o game vai ser muito difícil. Esse game contra a Falcons, ele foi o que foi, a pontuação, né? Porque a Falcons é um time muito mirudo. E se a gente não tiver com a mira muito afiada, cara, é um jogo de tiro, as coisas podem desandar bastante, né? Quem começa na primeira stage ou no segundo stage, geralmente chega mais aquecido, mais confiante, mais hypado, né? Tem um pouco disso, mas a Fúria tem a vantagem de estar mais descansado. Eu acho que eu vou fazer alguns vídeos a respeito dessas fases do Major para a gente poder ir acompanhando. Enfim, para resumir, Fúria ganhou melhor TR do mundo, Yekindar, melhor jogador de TR do mundo, Fallen, melhor IGL do mundo e melhor IGL DTR do mundo, possivelmente. Então, você vê que isso desequilibra bastante. Todo mundo jogando muito bem, Yuri jogando muito bem, Molodói sendo Molodói, brilhando.
é realmente o melhor jogador o maior talento que a gente tem desse time. E aí é legal porque você vê que o time ele tem pessoas certas nas posições certas, né? Então, por exemplo, você tem Yekindar. Yekindar, inclusive, ele não tem um jogo parecido com isso, mas é a receita de um time campeão, né? Quando a gente tinha a SK e a Luminosity, que a gente tinha o Fer também fazia muito esse papel de ser um TR, cara, surpreendente, agressivo, também de CT, também conseguia fazer muito bem isso. E o Molodói, ele cumpre um pouco esse papel, não é o mesmo estilo de jogo. E Ekindar, desculpa, cumpre esse papel. Molodói brilhando muito, Yuri sólido, Cacerato também, jogador muito inteligente, jogador muito bom de granada, jogador que ajuda um pouco taticamente ali também, pelo que a gente consegue acompanhar um pouco do vlog do Fallen. Tem a cabeça, tem um ótimo técnico que é o Cid também, que tem que ser exaltado, porque esse map pool da Fúria hoje, extenso, também tem muito dedo no Cid nisso. Então, não tem muito o que falar com a Fúria, só parabenizar, melhor fase nossa. Eu acho que esse ano ele tinha tudo para ser um ano da Vitality, mas a Fúria tá roubando a cena nesse segundo semestre. E se ganhar o Major, provavelmente esse ano vai ser lembrado como o ano da Fúria e não o ano da Vitality, mas vai ser muito difícil tirar ainda talvez um top 1 do ZywOo, porque muito possivelmente a Vitality também vai estar na final do Major, né? Ou pelo menos vai chegar muito longe, é ainda um time muito sólido, mas eu espero realmente que esse ano seja lembrado como o ano da Fúria ano que vem também.